Olá, começa mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. E em tempos de pandemia e de distanciamento social pelo combate ao coronavírus, nós seguimos com as nossas atividades, mesmo à distância, usando a tecnologia para realizar entrevistas remotamente. E hoje eu converso com o pesquisador Fernando Pauli de Bastiani, que é do Grupo Exalc-Log, Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial, ligado à Exalc. Fernando, você está em Jaú, é isso? Exato. Exato. Obrigado por aceitar gravar conosco, mesmo à distância, para o Estação Exalc. Uma pesquisa conduzida pelo Grupo Exalc-Log, que desenvolve, mantém o informativo Cifreca, que é o Sistema de Informações de Fretes, é uma atividade que o Grupo Exalc-Log desenvolve há mais de 20 anos, constatou aí no decorrer do último período, entre março, dia 23 de março e 10 de abril, que os setores sucroenergético e de fertilizantes foram os mais impactados, ou têm sido os mais impactados durante essa pandemia. Fernando, conta para a gente um pouquinho como é que se deu, essa pesquisa, como é que se deu aí a coleta desses dados e como é que vocês chegaram a essa conclusão. Bom, Fabiano, boa tarde para todo mundo que está acompanhando. Só explicando, então, o Cifreca ele é o Sistema de Informação de Fretes. Nele a gente possui uma relação aí do valor do frete para cada rota aí que a gente acompanha dos principais produtos do agronegócio, e a gente contata aí toda semana por volta de 500 agentes do setor, aí, tanto como transportadoras, embarcadores de carga, operadores logísticos e todos os elos aí que acaba participando da cadeia logística de um produto do agronegócio. E nesse acompanhamento aí, nessas últimas semanas, a gente acabou, até por conta aí de que todo mundo agora tem que falar um pouco sobre disso também da pandemia, a gente acabou incorporando nas nossas análises aí algumas questões aí de impactos para o nosso setor. Então, como você já mencionou aí, os principais impactos aí, eles foram causados no setor sucroenergético e no setor de fertilizantes, com certeza, e é muito por conta da queda do consumo, que é o impacto do consumo. Então, quando a gente fala do setor sucroenergético aí, que hoje no Brasil possui uma produção de etanol gigantesca, a gente vê com o isolamento social, a gente viu uma demanda muito menor por parte da população da utilização de combustível em geral. Então, até as associações aí, a própria Única acabou divulgando uma informação aí que houve basicamente 50% de queda de demanda de etanol aí. Então, isso com certeza acaba impactando na logística, uma vez que você tem um menor volume para ser transportado aí nas estradas. Já o setor de fertilizantes, ele é um setor que nessa época do ano a gente já tem um período de baixo consumo. Então, a gente acabou de passar aí da colheita da soja, então, que é a principal cultura do país. Então, teoricamente, a janela aí de utilização do fertilizantes ela já passou, e agora a gente estaria basicamente na entre-safra aí para as principais culturas. Então, quando a gente pensa que as culturas de inverno elas vão começar por volta de junho, maio, aí algumas. Então, boa parte desses fertilizantes eles já tinham sido adquiridos por parte dos produtores no seu planejamento. Então, é um período que a gente já tem uma menor demanda, mas com o avanço da pandemia, e a gente viu que os preços do câmbio, aí, principalmente do valor do dólar, ele subiu bastante aí no último mês, e por conta disso aí, os produtores que ainda não tinham comprado fertilizantes, ou algumas culturas aí mais pontuais, que têm uma demanda mais pontual, os produtores acabaram tendo que dar uma diminuída nas compras aí, por conta que o produto, por ele ser importado, aí ele tem um preço diretamente relacionado ao dólar. Então, foi uma área aí que também sofreu um impacto de demanda muito grande também nesse período. Agora, Fernando, esse impacto, vocês, como você citou no começo, esse levantamento vocês fazem com diversos agentes que trabalham no setor de transportes espalhados pelo país. Essa realidade, ela é igual, é muito próxima em
todas as regiões do país ou há diferenciação? Com certeza há diferenciação. Então, por exemplo, quando a gente pega o caso da soja, por exemplo, a soja, a gente os principais estados aí que produzem soja, como Mato Grosso, a região centro-oeste, eles já tinham passado pela sua colheita total da commodity. Então, basicamente, não teve uma grande necessidade de transporte nessas regiões. Agora, a gente pega regiões aí que estavam na metade aí dessa colheita, mais ou menos, como é o caso da Bahia e do Rio Grande do Sul, a gente viu que foram estados que no começo da pandemia eles acabaram tendo um impacto um pouco maior aí com essa questão do coronavírus. Ok. Agora, qual é a previsão de vocês porque a pesquisa da qual nós estamos falando, ela foi feita entre março e um período entre março e abril, né? Agora, com a prorrogação dessas medidas de contenção do coronavírus, né, com o governo trabalhando de forma assim, mais enfática nessa questão, né, principalmente os governos estaduais, nessa questão de manter o distanciamento, de manter o comércio fechado, quais são os impactos esperados para o setor? Como eu já comentei, o Cifrec ele é realizado desde 1994, e o que a gente acabou fazendo nas últimas semanas aí foi basicamente incorporar perguntas aí relacionadas ao impacto do coronavírus na nossa rotina, que até então já tinha sido feito normalmente. Então, a gente vai tentar acompanhar isso até o que for possível. E uma coisa que a gente já conseguiu observar, que foi muito importante, é que no começo da pandemia, ali por volta da metade do mês de março, mais ou menos, que quando começou as medidas de distanciamento social, a gente teve um impacto muito local na primeira semana. Então, a gente já teve um reflexo importante na logística nessas primeiras semanas. E aí foi muito por conta do desespero, do pânico aí que as informações vieram até a população e até os tomadores de decisão, que optaram por fechar postos, restaurantes aí, principalmente nas estradas. Isso causou um pânico muito grande aí no setor, principalmente dos caminhoneiros, com relação à sua atividade. Então, na primeira semana, a gente teve um número muito grande de caminhoneiros parando de trabalhar. Então, algumas regiões que, como eu já comentei, elas precisariam de uma maior quantidade, elas acabaram sofrendo um pouco mais. Mas a gente já começa a observar, nessas últimas semanas recentes, que esse impacto ele já está diminuindo bastante. Então, a gente começa aí pelo decreto federal 10.282, que foi sancionado aí no dia 20 de março. Então, foi na segunda semana, basicamente, aí da pandemia, do distanciamento social, que ele basicamente ele regulamentou as atividades essenciais para o Brasil. Então, nessas atividades, a gente tinha como objeto de pesquisa nosso o próprio agronegócio e o transporte de cargas. Então, o governo falou assim, a partir desse momento, atividade essencial, atividades do agronegócio e o transporte de cargas. Então, a gente começou a ter uma mudança de política por parte do Estado com relação a esses assuntos. E aí, 6 dias depois, no dia 26 de março, a gente teve uma portaria do MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária. E nessa portaria, dentro do agro, o MAPA tentou elencar alguns setores essenciais para o funcionamento e abastecimento de alimentos para a população. E dentre esses setores, principalmente o que a gente acaba pesquisando no grupo, foi o transporte, aí, as principais cadeias aí de produção de alimento, como soja, milho, fertilizantes, aí, que é um insumo importante, foi o setor aí de combustíveis e a própria reabertura de postos de combustíveis e restaurantes nas estradas. Então, a partir desse momento, no dia 26 de março, a gente começou a ver uma diminuição desses impactos do isolamento social. Então, os motoristas eles começaram a se sentir mais confortáveis para retomarem o seu trabalho, porque eles conseguiriam, dentro da sua atividade, encontrar um local
tranquilo para o seu descanso na estrada, um posto para abastecer o seu caminhão, um local seguro para se alimentar e por aí vai. E aí, conforme a gente foi avançando nas semanas, todos os setores eles começaram a se adaptar com relação a isso. Então, a gente foi tendo algumas mudanças importantes. Então, o que a gente viu bastante na mídia foram empresas, associações de caminhoneiros distribuindo kits de segurança, álcool gel, luvas, máscaras. Então, todas essas orientações e essas ações, elas foram trazendo mais tranquilidade para o funcionamento logístico e abastecimento de alimentos do Brasil. Então, com certeza, essa mudança do Estado aí, e algumas ações de algumas entidades, com certeza elas mitigaram bastante os riscos aí do coronavírus na logística do Brasil. E quando a gente fala... Por favor. Não, por favor, pode continuar. Quando a gente analisa, por exemplo, essa semana, a gente vê que o impacto ele é quase mínimo quando a gente fala no transporte e logística. É lógico que eu já comentei que a gente está numa época aí de entre-safra dos principais produtos agrícolas, então isso acaba ajudando. Com certeza, alguns caminhoneiros ainda, principalmente os que estão no grupo de risco, eles pararam de trabalhar, eles deixaram a atividade de lado, mas os impactos aí eles foram muito minimizados. Hoje ele é praticamente nulo aí quando a gente fala dos principais produtos agrícolas. Agora, naquele período mais crítico, de incerteza, que faltava orientação ali no começo de março, algum modal foi mais prejudicado do que outro ou todos foram atingidos por igual? Na verdade, o modal rodoviário ele é sempre o mais atingido, porque a gente acaba utilizando mais. Os modais como ferrovia e hidrovias, eles não são muito impactados porque não existe um número grande de pessoas trabalhando no setor. Porém, um outro lado aí da logística também, que pode ser considerado modal, que é o transporte marítimo, ele teve algumas impactos nesse início da pandemia, que foram a questão dos portos, tanto para exportação quanto para importação. Então, surgiu até rumores aí no início que o Porto de Santos iria fechar, que iria parar todas as movimentações, e isso causou, de certa forma, um pânico muito grande. E aí, depois dessas medidas aí, a gente viu que os portos eles eram importantes para trazer insumos aí, principalmente para a questão dos testes aí, alguns insumos importantes para a realização dos testes, a exportação de alimentos para outros países. Então, o governo ele foi vendo que isso era relevante, e aí os próprios portos eles passaram também a construir medidas dentro da sua própria operação para tentar minimizar o impacto. Então, a gente percebe hoje que alguns portos diminuíram as suas cotas de movimentação, mas eles estão se adaptando. Então, quando a gente pensa num ponto de embarque para o caminhoneiro hoje, seja num porto marítimo ou num porto seco, que é o transbordo ferroviário, que a gente usa bastante aqui, a gente vê que o caminhoneiro hoje ele só entra para o desembarque com devidamente protegido. Então, além dos EPIs que já eram de praxe, a gente tem questão da máscara, lavagem das mãos, a própria luva. Então, essas empresas elas foram também se adaptando às medidas para tentar minimizar o impacto. E aí a gente viu portos diminuindo o quadro de funcionário para não ter aglomeração e trabalhando em turnos maiores. Então, a gente vê portos aí que estão trabalhando aí, fábricas também de fertilizantes, principalmente, que estão trabalhando 24 horas por dia. Então, eles diminuíram o quadro de funcionários, bastante gente está trabalhando em home office e estão trabalhando num turno maior. Então, isso, de certa forma, foi um impacto, aí foi uma mudança que aconteceu no setor. E o preço do frete, como é que ele foi afetado? Então, pelo nosso acompanhamento, a gente não teve um impacto muito grande no valor do frete. Eu acho que ainda é muito cedo para a gente determinar se isso vai gerar aumento no valor do frete. Muito por conta porque a gente não está num período de alta movimentação. Então, como a gente não tem demanda, o preço do frete para algumas commodities ele até caiu. Por exemplo, o caso de fertilizantes e o etanol, por exemplo. Então, o preço de frete para essas commodities ele até caiu,
mas muito mais por conta da redução da demanda do que pelo impacto do coronavírus. E já na questão da soja, por exemplo, algumas regiões que estão em processo de colheita ainda, como é o Nordeste, o caso da Bahia, do Rio Grande do Sul, eles tiveram um pequeno aumento do frete, que é coisa normal, é o que a gente já está preparado para que aconteça no período da safra, e também esse aumento ele não foi nada proporcionalmente maior do que a gente está acostumado. Então, é uma coisa que a gente está acompanhando e que a gente ainda não viu muitos impactos aí na questão do valor do frete. Uhum. Mesmo falando do frete internacional? Mesmo falando do frete internacional. Joia. E o que vocês estão prevendo agora para o próximo período? Você já falou que o mercado, pelo menos, tem sinalizado na questão da logística uma indicação de se dirigir para um estado de normalidade, né? Qual é o prazo? Como é que vocês têm previsto isso para que a gente volte ao que seria esse estado de normalidade? Sim, acho que agora é até um pouco difícil de falar de prazo, né? Que a cada semana principalmente o governo de São Paulo ele está prorrogando a questão da quarentena, então acho que é um pouco difícil falar de prazo, mas uma data importante que a gente tem aí, que a gente acompanha, é quando a colheita de inverno ela vai se iniciar. Então, principalmente agora a gente tem a cultura de inverno do milho, que é plantado aí depois da soja, nos principais estados aí do Centro-Oeste. A gente tem o feijão no Rio Grande do Sul, o próprio arroz também. Então, a gente vê que a retomada da colheita dessas culturas, ela deve acontecer entre o final de maio e o início de junho. Então, esse vai ser um período bastante importante. Se a gente chegar lá e a gente já tiver a questão do avanço da pandemia bem minimizado, com certeza a gente deve ter um impacto muito mínimo no setor. Então, esse período aí, que é o final de maio e início de junho, é o que a gente deve ter uma demanda maior de transporte. Então, vai depender muito de como a pandemia o estado da pandemia vai evoluir até lá. Então, a gente acredita que o impacto, pelas medidas que o setor já tomou, tanto no transporte, tanto no setor de indústria, aí nas fábricas, na questão dos portos, a gente acredita que o impacto ele deve continuar mínimo aí no setor agro. Agora, vamos falar um pouquinho mais, Fernando, para quem não conhece, principalmente, sobre o Cipreca. Quer dizer, são mais de 20 anos que a Exalc Log trabalha, desenvolve essa atividade, né? Criou e mantém esse sistema. Ele hoje é referência, né, a nível nacional e até internacional quando a gente fala sobre acompanhamento, informações sobre frete. Como é que se dá esse trabalho de vocês? Qual é o mecanismo, né, que vocês utilizam para fazer o acompanhamento do mercado e quais são as tendências, né, para além dessa questão da pandemia que vocês têm observado no setor? Então, como a gente comentou, o Ciprec ele já existe há mais de 20 anos. Então, hoje, basicamente, a gente mantém um contato aí telefônico com os principais agentes do setor, tanto ou por telefone ou por e-mail, é o principal. Então, a gente consegue coletar essa informação em loco com o setor. E hoje a gente possui cerca aí de 25 pesquisadores da graduação aí da Exalc mesmo e de outras instituições também que fazem parte do nosso grupo, que nos auxiliam, né, nessa coleta de dados. Então, a gente tenta trabalhar de uma forma que o pesquisador ele fica responsável por uma commodity e por uma região específica. Então, a gente chama isso de cesta. A gente tem uma cesta de informantes. Então, cada pesquisador ele entra em contato diretamente com uma região para saber o comportamento daquela região e daquela commodity. Então, a gente acaba trabalhando dessa forma. Então, até espaço aí para agradecer também que a maior parte dessas informações ela provém dos nossos pesquisadores, então eles auxiliam bastante aí a geração de dados para a gente. E o que a gente percebe agora no setor é a questão da informatização, né? Então, a gente já vê bastante, principalmente as tradings de grãos aí, apelando para a tecnologia. Então, deve ser uma coisa que elas estão se adaptando para a pandemia, mas é uma coisa que ela deve se tornar cada vez mais usual depois que isso passar, como é o caso de aplicativos para contratação de frete. Então, a gente tem uma empresa importante hoje
que ela praticamente ela não precisa mais que o caminhoneiro vá até a transportadora para pegar o seu documento aí de transporte. Então, ele consegue pegar a sua carga tudo pelo aplicativo, gerar documentação lá. Então, isso são coisas que foi intensificado agora nesse momento e que deve ser uma tendência para os próximos períodos aí para o setor. Quero agradecer mais uma vez ao pesquisador Fernando Pauli de Bastiani. É isso, Fernando? Falei certinho? Falou. Pesquisador do Exalc Log, por aceitar o nosso convite para participar do Estação Exalc. Um abraço, muito obrigado. Valeu, Fabiano, eu agradeço. Tchau, agradeço tchau. Também a você que nos acompanha em mais essa edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Lembrando que suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários são sempre muito bem-vindos para nós. Escreva através dos nossos perfis nas redes sociais. Um abraço e até a próxima edição. Tchau!